Muita gente me pergunta como é a experiência de trabalhar para uma empresa gringa. E hoje eu resolvi falar tudo. Eu vou abrir o bico aqui para vocês e falar como é a experiência de trabalhar para uma empresa canadense. Então, se você está curioso, não sai daí. Bora lá. Fala galera, meu nome é André Sade e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A primeira coisa que eu vou falar é como eu cheguei nessa empresa. Eu tô nela há 2 anos e eu cheguei nela através do CEO. Eu conhecia já o CEO por networking, né? Porque eu sempre fui um cara que eu consegui fazer muito bem network, busquei conhecer bastante gente. Inclusive, se você quiser saber algumas táticas de como fazer network, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você. Aí eu descobri que ele estava contratando, mandei uma mensagem, troquei uma ideia com ele já conhecia o meu trabalho, e a gente resolveu aí unir as forças, eu trazer meu valor de UI UX Design e ele oferecer oportunidades para mim. Atualmente eu trabalho como UI UX Designer Líder, eu trabalho na parte mais importante do produto, que é a criação de sites utilizando inteligência artificial. Há algum tempo atrás eu estava trabalhando num modo meio híbrido, assim, eu ia praticamente uma vez por semana, assim, para o escritório, para poder falar com a galera, para poder me reunir, para a gente poder, enfim, conseguir trocar aquela ideia mais presencial, mas atualmente eu estou trabalhando do Brasil remoto. Eu não senti nenhuma diferença, nem de performance minha que caiu, nem de comunicação com o time. E para ser bem sincero, eu prefiro muito mais trabalhar de casa do que do escritório. E a primeira vantagem aqui é o salário, né? Você ganhar em outra moeda que é maior do que o real é extremamente vantajoso financeiramente. Ainda mais agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar tá super alto. Então, praticamente aí quadriplica o nosso salário. Então, isso é muito bom. Uma outra coisa que muita gente me pergunta é sobre diferenças culturais, né? A gente sabe que nós, brasileiros, a gente é um pouquinho mais espaçoso, a gente gosta de fazer amigos, a gente gosta de tocar nas pessoas, a gente é um povo mais caloroso. E o pessoal lá do Canadá, assim, o pessoal lá mais da América do Norte, eles são um pouquinho cada um no seu quadrado, você tem que respeitar um pouco as culturas. Mas é uma questão de você se adaptar. E dentro de um meio de trabalho, é muito tranquilo. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum funcionário, nunca tive nenhum tipo de rixa, aquele cara é estrangeiro e não sei o quê. O pessoal, pelo contrário, é muito amigável e é muito solícito. O inglês, por exemplo, não é a sua língua nativa, então eles sabem que você, tipo, não domina completamente, por mais que você estude bastante. Em algum momento ali você pode dar uma gaguejada ou você pode tentar dar uma volta para poder explicar alguma coisa que às vezes é simples, mas eles entendem, cara, eles estão pouco se importando com isso. Eu acho que a gente acaba se importando muito mais do que eles, para ver se a gente está falando sem sotaque ou com aquela conjugação do verbo assim perfeita. E o processo de design, como é que é? É diferente? Eles têm alguma parada melhor do que a gente tem? Não. Na minha opinião, eu já trabalhei tanto para empresas canadenses, como empresas europeias, como empresas também nos Estados Unidos, e nenhum momento eu vi algum tipo de processo extremamente diferente do que a gente faz. É tudo muito parecido, então por isso eu gosto muito de falar que a nossa profissão é global. Se você for trabalhar numa empresa lá em Dubai, a metodologia que você vai usar de design, com design systems, entrevistando usuários, fazendo pesquisa, vai ser a mesma. Então não precisa pensar que só porque o design está vindo lá dos Estados Unidos, ou está vindo do Canadá, ou está vindo de fora, que ele é melhor do que o seu. Mas aí, André, agora você está no Brasil, como é que era a vida lá fora? Era ruim? Por que você está aí? Então, não era ruim, não era ruim de forma alguma. Eu tinha uma vida até bem tranquila, muito confortável. Eu podia sair com o celular na rua a qualquer momento que ninguém mexia comigo. A gente perde esse senso, assim, do perigo, né? Principalmente eu que cresci no Rio, pô, você para ali no sinal, você tem que ficar sempre de olho para ver se tem alguém chegando perto do carro, para ver se tem uma moto vindo. Mas claro que tem alguns desafios. Quando se muda para um outro país, você não conhece ninguém, né? Todo mundo é basicamente um estranho para você. E você tem que construir essas novas amizades de novo, você tem que fazer networking de novo, então é tudo meio que como se fosse do zero, mas com o tempo você vai conseguindo fazer isso. E com o tempo eu consegui montar uma grande rede de networking, fiz vários amigos lá, de tudo quanto é lugar do mundo, porque o Canadá é um país ali que tem várias etnias, né? Eu tive contatos com esportes que eu nunca pensei que eu pudesse ter, porque eu sempre surfei, né? Eu sempre fui um cara muito ligado à praia e tal. E aí, lá no Canadá, eu tive contato com o snowboard, que é um esporte radical na neve, que era algo que a gente não pensa em ter aqui no Brasil, porque a gente não tem neve no Brasil. Então, algo muito interessante que chamava muito a minha atenção. Mas, André, pô, você tá falando aqui super bem aqui do Canadá, por que você
tá morando no Brasil, né? O que você tá fazendo aí no Brasil? Com o tempo a gente sente falta do básico, principalmente o pós-pandemia, assim, né? Me fez repensar, tipo, várias coisas. Putz, eu queria passar um pouco mais de tempo com a minha família, assim que eu puder, e quando eu conseguir me organizar, né? Pra poder me reestruturar, botar aquele calorzinho no coração e depois futuramente voltar para o Canadá. E o trabalho remoto, como é que está sendo a experiência de trabalhar daqui do Brasil direto para o Canadá? Primeiro, uma coisa que eu tenho que me ligar é no horário. A gente tem uma diferença de horário normalmente de 4 horas. Agora que eles estão no horário de inverno, aumenta mais 1 hora ainda. Ou seja, são 5 horas de diferença. Então você tem que se programar. O que eu faço? Eu não começo já a trabalhar tipo 9 da manhã. Eu começo a trabalhar um pouco mais tarde. O meu objetivo é que eu tente passar o máximo de tempo possível junto com eles. E que dentro desse horário eu consigo resolver o máximo de coisas. Que muitas vezes isso pode ser visto como uma desvantagem, porque eu às vezes acabo trabalhando até 9 da noite, mas para mim não tem problema, eu sempre fui muito mais produtivo assim mais tarde do que de manhã. E por um outro lado, eu também gosto de ter a parte da manhã mais livre, né, como eu tô trabalhando mais tarde, porque eu gosto de fazer algum tipo de atividade. Se der na minha cabeça de querer ir para academia, eu vou para academia, ou se eu quiser fazer algum esporte, eu posso fazer. Eu tenho a manhã livre e a tarde e a noite já mais ocupada. Uma desvantagem assim é que a gente perde um pouco do contato físico com as pessoas. Eu sei que a gente faz reuniões, tenta encurtar ao máximo essa distância, mas como eu ia uma vez na semana para o escritório, né, para poder trocar ideia com as pessoas, a gente acaba montando uma intimidade maior. E a criação de coisas e troca de ideias fica muito mais natural. E acaba que pelo vídeo aqui, mesmo você conhecendo a pessoa, fica um pouco frio, porque você fica cronometrando ali o horário, fica de olho no horário da reunião, porque, putz, eu tenho aqui 1 hora para poder falar com ela, então tem que falar tudo muito rápido. Acaba que você fica falando muito sobre trabalho e esquece às vezes de falar sobre coisas pessoais para você conseguir ali montar mais esse elo, né? Entrar num nível de intimidade maior com a pessoa. Então, na minha opinião, isso é uma das maiores desvantagens. E uma outra coisa que é, por exemplo, se você está trabalhando no escritório, tá todo mundo ali sempre trocando, sempre compartilhando conhecimento, sempre falando um com o outro. Então acaba que tá todo mundo sabendo o que todo mundo tá fazendo. Quando você tá trabalhando remoto, você tá isolado dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, dentro de casa, e acaba que ninguém sabe o que ninguém está fazendo. E aí a gente tem uma política lá na nossa empresa de compartilhamento. O que a gente faz? Basicamente, todo dia a gente grava um vídeo da tela explicando tudo o que a gente está fazendo, mostrando todas as coisas, falando os bloqueios que a gente tem, se a gente está bloqueado em algum tipo de funcionalidade que precisa de ajuda ou alguma informação que está faltando. Então é importante que você mantenha uma comunicação extremamente clara. E aí você vai e faz uma reunião e faz uma comunicação síncrona com essa pessoa. Você entra num Google Meet, num Zoom e começa a conversar para vocês juntos conseguirem resolver esse problema. Então, essa experiência, né, para mim foi muito importante. Eu sempre foquei muito em trabalhar remoto, mesmo antes desse boom, assim, das pessoas trabalharem fora do escritório e tudo mais. Eu sempre moldei a minha vida para isso. Antigamente eu trabalhava como freelancer por conta disso, porque eu fazia o meu horário, porque eu conseguia trabalhar de casa. E se você está buscando seguir esse mesmo caminho de conseguir trabalhar remoto para um país no exterior, né, que tem uma moeda que pague mais do que o real, eu te encorajo muito a fazer isso. Mas não basta só aprender UI UX Design para que você consiga isso. Você tem que aprender uma coisa muito importante, é uma outra língua. E, na minha opinião, a primeira língua que você tem que aprender é o inglês. O inglês vai fazer uma baita diferença desde como você se relaciona com o design, se você lê documentações da Apple, documentações do Google e dessas outras empresas que criam muitas coisas de design, tá tudo em inglês. Então é importante que você aprenda a língua até para você conseguir crescer mais na sua profissão. Então é isso, galera. Se você quiser que eu faça mais conteúdos aqui de como é trabalhar no exterior, se você tem alguma curiosidade, me fala aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficar amarradão de trocar essa ideia contigo. E se você quiser saber como foi a minha trajetória inteira no Canadá, se liga nesse vídeo aqui que eu fiz especialmente para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui.